Para abrir sua Bíblia no Salmo 37. Gente, dá um negócio aqui. E depois Mateus capítulo 3, lá no batismo de Jesus. Salmo 37. Na minha Bíblia está escrito desta forma. Eu vou pedir para o pessoal do projetor aí, do Data Show, procurar a versão ARA. A minha é ARC. A minha é ARC, mas é que eu quero falar uma coisa aqui e aí vocês vão compreender. Vamos ler o verso 4? Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vamos repetir? Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor. Está escrito deleita-te só? Parece então que a gente pode se deleitar em outras coisas, ou eu estou enganado? A gente pode ter alegria, né, prazer em outras coisas, que não seja pecado. Eu também, a gente pode se alegrar no pecado, né, mas entristece a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora, o verso 4, então vamos esperar só um pouquinho. Verso 4. Isso. O que está escrito? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, deleitar e agradar-se é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Deleita-te também no Senhor, agrada-te também no Senhor, né? Embora, agrada-te do Senhor. Nem sempre a gente se agrada, né, das coisas que acontecem, e foi o Senhor que fez, mas nem sempre a gente se agrada, né? Agora, por favor, abram a Bíblia em Mateus capítulo 3. Jesus foi para ser batizado, né? João Batista não queria batizá-lo, mas no fim é melhor a gente cumprir a justiça de Deus, João. Então você me batiza e depois a gente se acerta lá na frente. Eu não sei como é que foi a conversa, mas é segundo o que está o texto aqui, né? Convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista permitiu e batizou a Jesus. E o verso 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17, que é onde eu quero realmente falar sobre este versículo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraze. O que significa compraze? Comprazer. O que significa comprazer? Vamos lá, Rebeca. Se deleitar, apreciar e ter prazer. Se agradar. Também. É interessante, né? Nós temos uma biblioteca ali, gente. Quando vocês tiverem alguma coisa, consulta a Rebeca, que ela ajuda vocês, tá? Muito bem. Vocês conhecem uma música?
A gente não canta muito ela aqui, mas é conhecida, é do Davi Sasser. E nem sempre a gente pode cantar essa música. A gente não... Porque tem um negócio escrito nela, a gente precisa ouvir. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Essa primeira frase não é o que a gente é. O que a gente mais procura é reconhecimento. É que as pessoas reconheçam quem a gente é e o que a gente faz. Então, ela poderia ser verdadeira de fato, né? Na nossa vida. Poderia ser verdadeira na vida de cada um. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E eu fiz algumas anotações aqui. E eu quero falar dessas anotações. Oi? Vamos pegar. O que a gente mais quer é esse tipo de reconhecimento, né, Emerson? Se a gente veste uma roupa, a gente está assim, a gente espera assim alguma coisa, espera que alguém vá falar alguma coisa sobre o que a gente vestiu, ou sobre algo que a gente fez, a gente espera que alguém fale algo, né, acerca disso. E nem sempre a gente se agrada, porque às vezes somos esquecidos, né? Ninguém fala nada, a gente precisa de ouvir alguma coisa, então nosso coração dá uma amarradinha, uma fechadinha, e isso não é bom para a nossa vida, não é bom para a tua vida, não é bom para a minha vida, não é bom para a vida de ninguém. Então, o agradar-se também do Senhor é a tua relação com Deus, é o teu viver com Deus, é para você viver de uma forma que você se agrade, você tenha o prazer de servir ao Senhor, que os mandamentos do Senhor não sejam pesados, aquilo para o que você foi chamado, para o trabalho que você foi chamado, professor na escola dominical, ser músico, ser pregador, ser professor na escola dominical, fazer qualquer outra coisa lá no som, na imagem, na filmagem. Se Deus chamou, às vezes a gente espera que alguém reconheça algo do que a gente faz, mas nem sempre isso acontece. E eu quero dizer para você que existem níveis, né, de conversão na vida da gente em relação a isso, em relação a estas coisas. Quando a gente está precisando muito de elogio, é sinal que a gente está num nível espiritual e a gente precisa mudar para um outro nível, para que essas coisas não façam tanta falta, que a gente não sinta tanto isso. A gente precisa de conversão. O elogio, muitas das vezes, vem satisfazer o nosso ego, a nossa carne, né? Mas quando você faz algo para agradar ao Senhor, você não precisa disso, porque você está fazendo algo para agradar ao Senhor. E o agradar-se tem algo muito interessante, porque primeiramente, se você for ler o Salmo 37, alguns versículos ali, você vai ver que você precisa confiar. Mas você só consegue confiar se você se entrega. Isso mesmo. Você só pode confiar se você entrega. Se você não entregar, a sua confiança, ela não vai ser firme. Você pode até confiar durante um momento, mas não será firme a tua confiança. E
na entrega também você precisa descansar. Quando você entrega, acabou meu problema. Veja, eu ainda estou com o problema, mas eu já não tenho mais que me afadigar, não tenho mais que me preocupar. Eu preciso orar sempre para Deus ter misericórdia, Deus se lembrar de ter misericórdia e nos ajudar. Mas eu preciso então confiar, entregar e descansar, porque você tem um Deus que é um versículo que a irmã Eliane gosta muito de falar. Irmã Eliane, repete ele para a gente. Isaías. Não, fala aí. Ah, É. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido nenhum se percebeu, um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que trabalha por você, Fernando. Descansa em Deus, espera nele. Né, Andréia? Às vezes tem as ciladas lá em volta onde a gente trabalha, os problemas. Entrega na mão de Deus, porque você precisa descansar. Entrega porque você precisa de descanso para a tua alma. E aí você começa a confiar no Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 16. E tem um versículo ali muito interessante. Provérbios 16, do 3 ao 9. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Deus fez até o ímpio para o dia do mal. Foi Deus que fez. 5. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Você é altivo de coração? Você se torna detestável, porque abominável é detestável. Deus não gosta, Deus detesta. É abominável. O sentido de abominável é detestável. Deus não gosta, né, do altivo de coração, porque Deus ama a justiça. Deus ama a justiça, e o altivo nem sempre gosta de fazer justiça, né? Ele acha que ele tem razão. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando o teu caminho é agradável a Deus, Deus faz você ter paz com os seus inimigos. Amém. Isso é maravilhoso. Por isso, agrada-te do Senhor. Sirva-o com alegria. Não espere recompensa humana, não espere nada do homem, espere em Deus. Ok? Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui, às vezes a gente escolhe, Emerson, coisas para fazer, e Deus não está na escolha que a gente fez. Mas quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, Ele dirige os nossos passos. É Ele quem guia os nossos passos. É Ele que guia no caminho que a gente deve andar. 1 Pedro 5,7. Lê para mim, Emerson. 1 Pedro 5,7. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. É assim que a gente precisa viver, agradando-se do Senhor, e qualquer das nossas ansiedades, lance sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém, queridos? Amém. E tem mais uma coisa. Lá em Filipenses diz que Deus opera em nós tanto o querer. Se você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. E é isso que nós estamos lendo aqui.
Ele coloca no teu, quando você tem o desejo de servir ao Senhor integralmente, com o coração aberto, independente do que os outros acham ou fale, você com o coração liberal se entrega ao Senhor, então é Deus quem põe no teu coração o desejo de efetuar alguma coisa. Ele ajuda você nas decisões a escolher e ajuda você a fazer, quando você se agrada do Senhor. Agora falando de Mateus, o comprazer, o comprazimento de Deus, a alegria de Deus em Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então eu preciso dizer para você o que é comprazer, o que é compraz. É satisfazer as vontades de outra pessoa, expressar cordialidade. Você compreende? Deus falando de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque Jesus fazia tudo à vontade de outra pessoa, Deus, o seu Pai. E aí assim, este é o exemplo de Cristo para nós, fazer a vontade de Deus. Deus se agrada, porque um dos sinônimos de compraz significa agrada. E eu vou ler alguns dos sinônimos de compraz. Apraz, entretém, aprecia, agrada, contenta, deleita, satisfaz, se delicia, se alegra, regala, anima, encanta, diverte. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando em Jesus. Eu falei assim: Jesus devia ser uma pessoa alegre, uma pessoa com um espírito assim altruísta, para cima, né? E a vivência junto dele devia ser uma convivência alegre. Eu imagino isso. Pode ter sido diferente, mas eu consigo imaginar desta forma. Então, sorri, enleva, regozija, distrai. Acho que é isso que está escrito aqui, que eu escrevi tão rápido. Permite, comporta, aceita, tolera, admite, pactua, cede, releva, contemporiza, condescende e transige. Tudo isso é de compraz. Deus se alegra quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus. Nós temos o exemplo de Jesus falando que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Irmãos, comer é uma necessidade, é uma das primeiras necessidades que a gente tem. Tanto beber água quanto se alimentar é a primeira necessidade que a gente tem. E Jesus está dizendo aqui que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Vem antes de tudo. Buscai primeiramente e as demais coisas. É assim que funciona, é assim que precisa funcionar a vida do crente. No grego, o comprar significa ter prazer, satisfação. E nisso cabe para os dois, tanto para o homem em relação a Deus, quanto de Deus para conosco, principalmente de nós para com Deus. Ter prazer nas coisas de Deus, se satisfazer com Jesus. Você não precisa de outras coisas para estar satisfeito. Jesus te satisfaz. Ele é suficiente para satisfazer a tua alma, o teu espírito, o teu ser. Jesus é suficiente para te salvar, para te perdoar. Jesus é suficiente para te esforçar, para te ajudar. Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. E por isso nós devemos ter prazer em Jesus, prazer nas coisas de Deus. Então, na nossa vida há níveis de conversão. E quando a gente olha lá para Gálatas, né, que fala das obras da carne, e lá tem ira, cólera, maledicência e tantas outras coisas, prostituição, avareza, né? E eu quero falar acerca dessas coisas: a raiva, a ira, a mágoa, o ressentimento,
Essas coisas podem tornar você enfermo, doente. Não só doente da alma, mas doente no corpo. Então, se você guarda alguma mágoa, algum ressentimento, ore a Deus, confesse o teu pecado, porque isso é pecado. Ira, mágoa, ressentimento, põe isso para fora, para que você seja curado, curada, liberto, né? Liberta em nome de Jesus. Eu estava dizendo no começo, né, que a gente não se alegra, né, em tudo. A gente, se eu perguntar aqui, você se agrada do Senhor? Você vai dizer o quê? Que sim. Mas imagine, irmãos, você é um religioso, um praticante, pratica a sua religião. E aí, você chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? Você deve isso, não roubar, não matar, não prostituir, você deve fazer isso, isso, isso. Aí eu digo para Jesus: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, né? É verdade. Tem alguém melhor do que eu? E talvez o mancebo estivesse esperando, Fernando, um elogio. Que coisa linda que você é. E Jesus amou aquele jovem. Mas se você quer ser perfeito, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Vem e segue-me. Que coisa difícil para aquele jovem, né? Ele não pôde deixar tudo. Jesus passando pelo caminho, ele estava começando a escolher os seus discípulos, e ele chegou, viu lá Pedro, André, e eles fizeram o quê? Deixaram tudo. Sabe o que é deixar tudo? Eles sobreviviam pela pesca. Era a vida deles. Eles tinham algum dinheirinho, se eles conseguiam sobreviver, era a pesca. E eles deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Você está disposta a deixar tudo? Você se alegraria em deixar tudo? É difícil, né? Eu não estou falando que a gente deve fazer isso, mas há pessoas que Deus chamou para isso, e há pessoas que o chamado é esse: deixar tudo, e deixa tudo e segue mesmo, e aí vive para a obra de Deus. Ele é separado de Deus para fazer um ministério que Deus o chamou para aquilo, e Deus o sustenta. É Deus quem o sustenta. Pode ser através do ministério, pode ser através de uma outra pessoa, pode ser através de vários meios, mas é Deus que cuida disso. Então, o meu agradar-se de Deus é cumprir os seus mandamentos. E tem mais uma coisa ainda. Jesus falou para os discípulos: olha como é duro. Depois que vocês fizerem tudo que eu mandei ou vos mando, você ainda deve dizer: somos servos inúteis. Servos inúteis. Irmãos, não é que a gente é inútil. Eu enxergo assim, não é que você se deve se sentir inútil. Você não deve ter nenhuma vaidade, nenhuma soberba. Depois que você fizer tudo que o Senhor mandou, se dê por satisfeito que fez alguma coisa. Mas não se engrandeça, não. Você não é melhor que ninguém. Você não é pior que ninguém. Nós somos iguais, né? Você vê os trabalhadores, um chamou para trabalhar um período de horas, o outro período, e um outro. Quando foi na hora do pagamento, todos receberam o mesmo salário. Deus tem um chamado para mim e para você, e o que Deus espera de mim e de você é que você se agrade dele.
que você tenha prazer, contentamento, alegria, né? Porque quando Jesus foi batizado e ouviu-se essa voz, começou o ministério de Jesus. E a sua caminhada foi até onde? Diz para mim. Até a morte. Até o Calvário. Quantas coisas Jesus fazendo toda a vontade de Deus, porque Deus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo, porque ele tinha o prazer de cumprir a vontade de Deus. Havia um relacionamento entre Jesus e Deus, em que Jesus se agradava em fazer a vontade de Deus. E assim, este é o exemplo para mim e para você, fazer a vontade de Deus. Só que isso, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só que tem um detalhe: ele não ficou morto, ele ressuscitou e recebeu um nome acima de todo nome, e diante desse nome dobre-se todo o joelho. Oh, aleluia! Vale a pena, irmãos, a gente se agradar do Senhor. Não busque glória para você. Quando você busca reconhecimento, você está precisando de um nível espiritual um pouquinho acima. Você está precisando mais do Espírito Santo na tua vida. Você precisa mais do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar sempre plenos do enchimento do Espírito Santo. Vocês sabem o que é pleno? O que é pleno? Vocês já viram um copo de água, cheio d'água assim, que ele está lá na beiradinha, qualquer coisinha derrama? Ele está lá. É assim que eu e você precisamos estar com o Espírito Santo, lá na plenitude. Aí você não... Podem dar chicotada em você que você vai cantar. Pode amarrar você com corrente que você vai cantar. E você vai se alegrar, porque você estará sendo digno de ter as marcas no seu corpo, as marcas de Cristo. Porque foi assim com Paulo, né? Foi assim, qual eram os dois que estavam na prisão? Paulo e Silas na prisão. Foram chicoteados, amarrados e cantavam a Deus. De repente as correntes caem, porque é Deus quem liberta. Confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, confia nele, e ele concederá. Agrada-te do Senhor, deleita-te nele. O Senhor quer se comprazer, ele quer ter esse comprazimento na tua vida. Seja obediente ao Senhor, agrade ao Senhor. Não somente se agrade de Deus, mas agrade ao Senhor na tua maneira de viver. Não seja maldizente, não faça murmurações, não fique magoado, entristecido com alguma coisa, mas alegre o teu coração, porque há uma vida abundante na presença de Deus. Olha que a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Até a tristeza salta de alegria. Que coisa, hein? Esse é o nosso Deus. A tua vida pode estar amarga, difícil, mas o Senhor quer trazer sobre ela esse bálsamo, este mel, fazer da sua vida uma coisa agradável. Não é sem lutas, não é sem problema, não é isso que eu estou dizendo. É com lutas, é com problemas, é com dificuldades, mas você vai se alegrar. Você vai se alegrar porque o Senhor vai estar contigo. Ele nunca vai te abandonar. Ande com Jesus, se alegre, se agrade dele, para que ele se agrade também de você. Amém? Vou orar. Ó Deus Altíssimo, dou, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Senhor, que cada coração aqui nesta noite tenha o privilégio, essa graça maravilhosa de se agradar
do Senhor, em te obedecer, em andar nos teus caminhos, em se alegrar, Senhor, em trabalhar na tua obra, em trabalhar na igreja, em fazer as coisas, sofrendo perseguições, sofrendo, ó Deus, as lutas, mas nunca desanimando, ó Deus, porque o Senhor tem as bem-aventuranças, é o Senhor que dá a paz, é o Senhor que põe em nós um novo nome, é o Senhor que dará para nós um novo nome escrito, o nosso nome é escrito no livro da vida, mas também dará um novo nome para nós, lá no céu, receberemos um novo nome. Todo aquele que vencer, Senhor, receberá este novo nome. Senhor, regerá as nações como vara de ferro. Ó Deus, alegra o coração do teu servo e da tua serva, que não fique esperando algo do homem, algum reconhecimento, mas se alegre em ti, porque é o Senhor que dá a fortaleza, é o Senhor que põe o ânimo e a alegria no coração de cada um. Ó Pai, que quando olharmos para ti, vejamos que o Senhor é vencedor, o Senhor venceu tudo, e tudo já está debaixo dos teus pés, e nós apenas, Senhor, precisamos descansar em ti, entregando tudo, ó Deus, confiando. Ó Pai, eu te agradeço, no nome de Jesus, que a tua igreja, Senhor, seja avivada, renovada, revigorada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Irmão Emerson.